Olá, pós-graduandos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a publicação de sua dissertação ou tese em formato de livro ou e-book. Muitas vezes, quando a gente finaliza um curso de mestrado ou doutorado, a gente vê aquele trabalho denso que nós realizamos e nos dá vontade que esse trabalho tenha um alcance maior, atinja um público-alvo maior do que apenas a esfera acadêmica. Além disso, muitas vezes os próprios orientadores incentivam que essa prática seja feita, de que após você finalizar o seu trabalho, você busque por alguma editora para realizar a publicação dessa obra. E muitos alunos podem não saber muito bem quais são as adequações necessárias, qual é o passo a passo necessário para que isso seja feito, e por isso estou gravando este vídeo. A primeira questão que nós temos que levar em conta para realizar a publicação do nosso trabalho é que ele não vai ser publicado no mesmo formato que ele foi desenvolvido como um trabalho acadêmico, tá? Existem vários elementos que fazem parte das normas da ABNT em relação a relatórios técnicos científicos que não são necessários ou não caberiam uma publicação em formato de livro. Portanto, antes mesmo de você começar a buscar por editais para submeter este seu livro, você deve realizar algumas adequações. Alguns itens específicos do trabalho acadêmico, como a folha de aprovação, o resumo, os anexos e os apêndices, não são necessários para o formato de livro. Então, você já pode retirar essas informações do seu trabalho. Além disso, existem outros elementos que podem configurar na sua publicação, mas que talvez sejam desnecessários, e aí cabe a você avaliar se deve ou não retirar esses itens. Por exemplo, listas de gráficos, de figuras, de siglas, pode ser que sejam relevantes ou não para o seu trabalho, então você pode reavaliar isso. Outra questão que é muito diferente do trabalho científico para um livro é a subtopicalização do sumário, né? Normalmente o sumário de uma dissertação, de uma tese é extremamente extenso, tem vários subníveis que quando a gente vai adaptar para um livro não se mostram necessários. Notas de rodapé são outro elemento que a gente tem que ter muito cuidado ao inserir, verificando realmente a sua necessidade, bem como aqueles elementos de contextualização que são muito próprios do trabalho acadêmico, né? Você está terminando uma sessão e iniciando outra, e aí você sempre faz aquela contextualização para fechar um tópico, iniciar outro. Isso pode se tornar muito redundante em uma publicação em livro, por isso é necessário que você reveja essas questões. Outro elemento que é muito interessante que a gente reveja na hora de publicar é a linguagem que foi utilizada. E isso, é claro, vai depender muito de qual é o propósito que você tem ao realizar essa publicação. Você pode verificar se os termos que você utilizou, se a forma de tratar o seu leitor, ela vai ser mantida ou ela vai ser alterada no momento de fazer essa revisão, pensando principalmente na didatização deste seu livro. Se você quer que ele alcance um público maior, que ele seja lido, que ele possa ser consultado, você deve realizar essa alteração, verificando que aspectos da linguagem precisam ser repensados. E por fim, uma última adequação que nós podemos realizar é em relação a verificar se há necessidade de você publicar o seu trabalho na íntegra, todos os tópicos previamente pensados de introdução, contexto teórico, analítico, resultados, ou se alguma parte do seu trabalho mereceria uma publicação específica. Às vezes, há discussões teóricas extremamente densas que são proporcionadas por meio de um trabalho acadêmico e puramente aquela discussão teórica já mereceria uma publicação em formato de livro. Então, poderia-se dividir esse seu trabalho em um trabalho teórico para uma publicação e um trabalho mais prático para outra publicação. Então, é um elemento que também vocês podem rever na hora de pensar nessas adequações.
Ok, então, já passamos por essa etapa de adequações e agora o que eu faço com este meu trabalho? Como é que eu faço com que ele seja publicado? Uma primeira possibilidade que nós temos é verificar na nossa própria universidade ou instituição de ensino na qual vocês realizaram esse programa de pós-graduação, se existe uma editora universitária engajada e que publique com frequência e que tenha algum campo específico de publicação destinado para os trabalhos científicos, bem como as normas para se realizar essa publicação. Muitas vezes a universidade solicita que o seu programa de pós redija uma carta aprovada em colegiado, ressaltando a importância dessa publicação. Às vezes é necessário o parecer de alguns avaliadores a respeito dessa sua obra, bem como você deve avaliar se essa sua universidade ela publica em fluxo contínuo, de modo que a qualquer momento você pode enviar a sua publicação para análise, ou se segue editais. E aí, se seguir editais, é claro que você tem que aguardar o momento da chamada deste edital para realizar a sua publicação. Se por acaso você não tiver essa possibilidade na sua própria universidade, você também pode pesquisar por outras instituições universitárias que realizem essas publicações. Muitas vezes há um incentivo para publicações de pós-graduandos por meio das editoras, então editais são abertos a pessoas que terminaram cursos de pós-graduação em outras instituições e desejem publicar seus trabalhos. Se também não for possível ter essa possibilidade com outras instituições públicas, há também o caminho das editoras privadas. Você pode pesquisar por editoras que sejam reconhecidas no âmbito de publicação de trabalhos acadêmicos e com as quais você possa estabelecer diálogo para realizar essa sua publicação. Entretanto, em relação a essa terceira opção, há alguns aspectos que a gente deve levar em conta para garantir a qualidade dessa sua publicação e também a credibilidade deste meio no qual você está disponibilizando o seu trabalho. Então, uma pesquisa prévia a respeito de que tipos de trabalhos são publicados, com que frequência esses trabalhos são publicados, se qualquer trabalho é aceito ou não nessa editora, as possibilidades de publicação, se é possível você realizar em formato de e-book, em formato impresso, quais são os custos que estão ali presentes nessa publicação em um formato ou outro, bem como que retorno você teria ao realizar essa publicação. Muitas vezes essas editoras privadas, elas cobram algum valor para publicar, mas elas também dão algum retorno quando o seu livro é adquirido por alguém. Então são alguns fatores que a gente pode levar em conta neste caso. Se você tiver mais alguma dúvida a respeito da publicação da sua dissertação ou tese, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima!